Meus amigos, eu tenho a grata satisfação de receber em nosso programa, como eu disse antes do intervalo, um campeão na vida, um campeão na profissão, um campeão no esporte. Sandor Fex, seja muito bem-vindo. Boa tarde, amigão. Obrigado, Oswaldo, e é um grande prazer estar aqui no seu programa, Linha de Frente, para a gente conversar um pouco sobre a educação física do Maranhão, o Conselho Regional do Maranhão, um ano muito importante para a educação física brasileira no contexto mais abrangente. Sandor, lá em casa nós temos uma relação assim muito interessante com a educação física. Minha mãe é pedagoga, mas também formada em educação física. Minhas duas cunhadas também formadas em educação física. Meu outro sobrinho também já concluindo a educação física. Ou seja, lá em casa as pessoas têm um grande interesse, uma grande aptidão, né? Despertou a aptidão e interesse pela educação física. E a educação física no estado do Maranhão, você como presidente desse conselho tão importante, como é que está nos últimos anos, como é que tem se desenvolvido do ponto de vista educacional, do ponto de vista de qualidade de vida, do ponto de vista da qualidade também dos profissionais de educação física, de formação desses profissionais de educação física. Eu gostaria que você me fizesse essa avaliação inicialmente. Olha, o nosso estado tem uma história importante dentro de todo esse contexto da educação física brasileira. Nós fomos, há muito tempo atrás, muitos ex-colegas nossos, que alguns ainda não estão mais conosco, mas iniciaram um processo de tentativa de regulamentar essa profissão que é muito antiga. Até porque a disciplina Educação Física, ela faz parte da grade curricular no sistema de ensino nacional. Mas nós não tínhamos essa profissão regulamentada. E isso para nós era um fator de muitas perdas de direito desse professor. Com isso, há muito tempo atrás foi iniciado um processo, né, de luta junto ao Congresso Nacional. Muitos professores de todo o Brasil se organizaram e começaram a lutar por essa importante ação que era de regulamentar essa profissão. E no transcorrer de todo esse processo, nós tivemos no dia 1º de setembro de 98, a aprovação da Lei 9696, que finalmente realizou esse grande sonho de toda uma classe. Foi regulamentada a profissão. Esse ano, no dia 1º de setembro agora, a gente comemora o Dia do Profissional de Educação Física. É um dia importante em todo o Brasil, onde a gente comemora a regulamentação de uma profissão que se tornou essencial para a sociedade brasileira. Então, esse movimento que você nos contou aqui agora, não é só aqui no Maranhão, é em todo o Brasil. Hoje nós somos mais de 600 mil profissionais registrados. Só aqui no nosso estado, nós temos 5 anos da nossa emancipação. A gente também passou por um processo de construção do Conselho Regional de Educação Física, onde a gente inicialmente, com a criação em 98, nós éramos ligados ao Ceará, Piauí e Maranhão. Com os anos, o Ceará se emancipou e, logo em seguida, nós nos emancipamos do estado do Piauí. Então, em outubro, a gente comemora 5 anos de criação de um conselho importante, um conselho onde hoje nós nos reunimos 8.000 registros de profissionais de educação física. Então, a gente tem essa data que é importantíssima e o Conselho prestando o serviço na qual ele foi criado. Sandor, nós sabemos, assim como na odontologia, na enfermagem, na medicina, geralmente tem aquelas pessoas que acabam burlando, achando que podem adentrar naquela profissão, nessas profissões, e trabalhar de forma ilícita e irregular, né? Que tipo de fiscalizações, que tipo de trabalho o Conselho Regional de Educação Física do Estado do Maranhão tem feito para garantir o direito daquele que é profissional, daquele que é qualificado, daquele que tem todas as qualificações, e não permitir que esses intrusos tentem adentrar numa profissão
tão importante que, acima de tudo, é uma profissão que cuida das pessoas, do condicionamento físico, da vida das pessoas. O grande objetivo de todo e qualquer conselho é de regulamentar, né, a ação de determinado profissional. No nosso caso, a educação física. E o principal objetivo desse conselho é de orientar e fiscalizar a atuação. Nós ocupamos um estado territorialmente muito grande, que é o estado do Maranhão. Nós somos 217 municípios, o conselho já esteve nos 217 municípios, isso é importante. Assim que foi criado essa regionalização aqui no Maranhão, a gente realizou um concurso público, até porque nós somos uma autarquia federal, todos os nossos funcionários advêm de concurso público, fizemos esse concurso, hoje nós contamos com 5 fiscais, incluindo um no interior do estado, na segunda maior cidade do nosso estado, que é Imperatriz, e a gente realiza, agora mesmo, eu acabei de receber a equipe que estava para o interior do estado realizando fiscalizações, porque é preciso que a gente esteja atento a realmente proteger esse espaço que pertence ao profissional de educação física. Ainda tem uma outra questão, Sandor, que é a questão do exercício dentro da legalidade. Correto. Conceitua a legalidade, porque, por vez ou por outra, uma instituição pública ou uma instituição privada podem tentar burlar essa lei contratando, captando pessoas que não têm as qualificações dentro da legalidade, dentro da legislação. E isso pode interferir no ensino e também na vida das pessoas. Sem dúvida alguma. E esse é o papel maior do Conselho, da gente garantir que o espaço destinado ao professor de educação física seja realmente ocupado pela pessoa autorizada a fazer esse papel. E não só o profissional, é importante a gente dizer isso. As instalações, as empresas de atividade física também são fiscalizadas, porque elas têm que apresentar uma estrutura aceitável, uma estrutura na qual a própria vigilância sanitária, em conjunto conosco, também realiza essa fiscalização. Então, não é o cidadão, qualquer pessoa que busca o serviço de atividade física, ela tem que ter também a segurança que aonde ela vai praticar essa atividade física seja realmente um local vistoriado, um local adequado para que essa prática se torne realmente saudável. Sandor, nós temos aí um grande boom na questão das academias, né? Praticamente em todo lugar nós temos uma academia em cada bairro, 2, 3 academias de pequeno, médio. Também tem aquelas grandes redes, né? As franquias que nós temos em vários lugares. Essa fiscalização também está chegando do pequeno ao grande? Chega até porque, por exemplo, agora mesmo, uma grande rede de empresas de atividade física, ela se instalou aqui e o primeiro passo para uma academia, uma empresa de atividade física, não só a academia, mas essas arenas que nós temos também espalhadas por São Luís, a primeira coisa que tem que fazer é o registro dessa empresa. O conselho tem que saber aonde funciona, o conselho tem que saber quem é o responsável técnico dessa empresa, que tem que constar lá, tem que estar os horários especificados de funcionamento, para que essa empresa receba realmente a condição de estar em boa atividade. E isso, logicamente, respalda esse empresário. Então, isso é uma das grandes vantagens que a regulamentação de uma profissão oferece àquele empresário que tem investimento nessa área. Ele se sente seguro porque ele vai ter essa representatividade. Então, hoje, por exemplo, nós temos 3 classes de profissional de educação física. Nós temos o licenciado, que é outro papel importantíssimo desse profissional, porque ele atua dentro do ambiente escolar. A gente observa uma grande preocupação dos governos em relação à criança, à obesidade infantil,
que é uma coisa seríssima no nosso país. Então, o trabalho desse profissional dentro da instituição de ensino tem um papel fundamental para começar a criar o hábito saudável nessa criança e que essa criança futuramente se torne um adulto saudável. É na fase inicial, é quando ela está ali, né, iniciando os seus primeiros passos dentro da escola, que a criança tem que ter o primeiro contato com a atividade física. Então, o papel desse profissional é de importância fundamental para a saúde pública brasileira, né? E o outro profissional que atua fora desse ambiente institucional, que é a escola. É exatamente o bacharel que atua nas academias, nos clubes de futebol, as escolinhas que nós temos aí espalhadas em todo o Maranhão, as arenas. Então, são profissionais que têm um papel, primeiro, de garantir a quem procura esse serviço que realmente está contratando um serviço qualificado, um serviço no qual esse professor ele é fiscalizado, ele tem a sua carteira. Isso é o direito de quem contrata de exigir do profissional, claro, que apresente a sua carteira, como é feito com o advogado, é feito com o médico, o odontólogo, o enfermeiro. Então, isso a gente observa que houve realmente um desenvolvimento muito grande em virtude da segurança que hoje essa categoria passa para a sociedade. Eu sempre trago um caso importante de a gente falar, que infelizmente alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás, a sociedade brasileira, a sociedade mundial passou por um problema muito triste, que foi uma pandemia, onde nós perdemos muita gente, muitos entes queridos, perdemos esposas, irmãos, avós, e a comunidade científica do mundo todo observou o quanto era importante as pessoas serem ativas. A gente viu colegas nossos da educação física dando aula em sacadas de prédio, naquele momento do lockdown, onde todo mundo teve que ser isolado. Então, esse profissional, ele teve essa responsabilidade de levar, naquele momento, um momento de satisfação. Então, ali se observou o quanto era essencial o cidadão ter esse hábito de se movimentar. Até porque, biologicamente, nós somos movimento. E isso o governo entendeu de forma bem clara. Nós tivemos, na época, naquele momento difícil, nós tivemos uma participação importante junto ao governo. Isso a gente até parabeniza. Na época, o governador era o Flávio Dino, que hoje é ministro do Supremo, onde ele nos procurou e nós demos a nossa contribuição na construção do protocolo de retorno das atividades escolares no tocante às aulas de educação física, no protocolo de retorno pós-pandemia. Então, nós demos a nossa contribuição. Até hoje, esse protocolo, em algumas situações, ainda é exigido, e o Conselho fez o seu papel. O profissional de educação física teve uma importância fundamental de mostrar à sociedade o quanto é importante o movimento, a atividade física como um hábito saudável de todos nós. Sandro, eu costumo dizer que a questão do reconhecimento profissional passa principalmente pela questão da remuneração e da qualidade do ambiente, do local, das condições de trabalho do profissional. O setor público está tratando bem o profissional de educação física, os salários são condizentes. Nós temos aí a questão de enfermeiros que agora tem um piso nacional, o próprio magistério também tem um piso nacional. Existe alguma diferenciação do professor de educação física da rede pública? Como é o tratamento? Como é que vocês têm acompanhado também essa questão? Olha, é uma outra luta que nós estamos, já iniciamos há algum tempo junto à Câmara dos Deputados. Nós já estivemos várias vezes junto a alguns deputados que são professores de educação física e estão nos ajudando nessa luta. A profissão, a regulamentação nos deu uma condição de realmente agora a gente sentar
com as autoridades e discutir. Então já está em tramitação, né, o início de tramitação do projeto de lei que vai estabelecer um piso nacional para o profissional de educação física. Hoje, atualmente, a gente ainda é ligado muito ao sindicato de professores, né, até porque nós não temos um sindicato específico de educação física. Nós temos o conselho, mas não temos o sindicato de professores de educação física. Em alguns estados já está isso mais adiantado, né, no caso São Paulo. São Paulo tem mais de 200 mil professores registrados. Então, eles têm, logicamente, uma condição de lutar muito mais do que nós aqui do Maranhão. Mas a gente se associou ao Conselho Federal, que também comprou a briga pela disputa e, consequentemente, a gente conseguir a aprovação dessa lei para que esse profissional, principalmente esse que atua no ambiente escolar, que tem uma responsabilidade muito grande com o desenvolvimento de nossas crianças, ele seja realmente um professor remunerado de acordo com a importância que ele tem naquele contexto. Já o bacharel, né, aquele que trabalha fora do ambiente, no caso os personal, eles a procura. Você contrata, você discute o salário que quer pagar. Perfeito. Então já é mais um pouco desligado dessa política nacional de profissões, né, salarial. Então é um profissional que atua dessa forma, também tem uma importância grande e ele logicamente busca o mercado. Aí o salário vai de acordo com o mercado. Como é que o mercado está... Com a procura, né? A procura, né? E isso que a gente observa é que, pelo menos, a gente não vê reclamações nesse sentido, né? A gente vê as grandes marcas das empresas de atividade física contratando profissionais, a gente vê os profissionais que atuam de forma autônoma, né? Com suas empresas, né? A maioria deles formam a pequena empresa e ali ele no olho a olho com o cliente, eles acertam o preço e assim vão trabalhar. A gente observa no lado esportivo, os técnicos de futebol, de voleibol, dos grandes clubes, a gente também vê aquela disputa, vamos dizer assim, da discussão do salário. Eu vou treinar o Sampaio Corrêa, então o meu salário, eu entro em negociação com a diretoria e ali se encontra um salário. Perfeito. A mesma coisa acontece com o treinador nos grandes centros de basquete, de voleibol, das modalidades esportivas ligadas ao movimento federacionista, né? E perfeito. Isso o próprio mercado cuida de fazer essas acomodações. A profissionalização do esporte, especificamente do futebol, fez com que também muitas outras pessoas buscassem a formação de educador físico, Sandal? Sim, sem dúvida alguma. Até porque o futebol, para nós, brasileiro, né, é um mercado que eu sempre digo, é um mercado de poucos, porque nem todos chegam aos grandes clubes, né, mas tem uma estratificação de camadas. Por exemplo, o treinador que atua aqui no Maranhão, ele não atua com o mesmo nível de salário do treinador que hoje está no Fortaleza, no Ceará, por exemplo. Né? Bem pertinho. O futebol está diferente. Exatamente. Então, o mercado é que vai realmente diferenciar a condição financeira de um contrato desse. A gente coloca o Ceará, que é pertinho daqui, está num nível superior a nós, mas está abaixo ainda do sul do país, né? Então, o mercado é que vai realmente estabelecer esse critério, esse nível de contrato. Sandro, qual é a programação que já está sendo realizada ou ainda vai ser realizada para comemorar o Dia do Profissional de Educação Física, que é agora dia 1º de setembro? Dia 1º. Oswaldo, a gente pensou desde o início do ano, até porque esse ano para nós é um ano muito importante para a educação física maranhense, porque em outubro a gente comemora 5 anos de existência de Conselho Regional.
E a nível nacional, a gente comemora 26 anos de uma profissão regulamentada. Nós temos hoje no Maranhão 2 seccional, para você ver o quanto cresceu esse conselho. Como o nosso estado é grande e é difícil da gente estar, por exemplo, outro dia nós fomos em Nova York do Maranhão, nós gastamos quase 10 horas de carro. Então, é grande o Maranhão. Então, a gente começou a ter a estratégia de regionalizar a presença do Conselho. Então, nós... E descentralizar também. Descentralizar. Nós criamos uma seccional Imperatriz, que fica muito mais perto daquela região sul do Maranhão. Nós criamos uma regional do outro lado aqui, em Caxias, que também é uma outra região do nosso estado, onde a presença do professor de educação física é muito grande, e nós estamos agora pensando estamos estudando a estrutura para criarmos a 3ª regional, que é na região central do Maranhão, onde vai pegar praticamente todo o sertão ali do nosso estado. Então, mas isso é um processo que a gente tem que ter estudo, a gente tem que ter a viabilidade, mas o importante é que nessas regiões, no dia 1º, vai haver a comemoração, nós vamos ter em Imperatriz, que é a região sul do estado, nós vamos ter na cidade de Caxias, de Codó, nós vamos ter na cidade de Colinas, que é um ponto também onde a gente tem um apoio muito grande e é uma região onde abraça muitos municípios carentes, e em Bacabal, que é outro polo importante e que a gente vai estar presente nessa solenidade, nessa comemoração da importância que tem, e a gente, logicamente, levar essa festa, não só para São Luís, mas que leve para onde está o profissional de educação física, que é esse o nosso objetivo, de fazer com que ele participe desse momento importante, eu volto a repetir, para a educação física maranhense, um ano importante para nós, onde nós tivemos muitos ganhos, né, dentro dessa profissão. Hoje a gente tem uma atuação, além da escola, que eu frisei ainda há pouco, que é um papel importante do licenciado que atua no ambiente escolar, a gente tem também aquele profissional que atua fora. Hoje nós participamos do SUS, né, que foi uma conquista extremamente importante. Nós éramos a única profissão da saúde que não fazia parte da equipe multidisciplinar das unidades básicas de saúde do Brasil. Eu ia lhe perguntar, que eu faço um tratamento, eu era obeso até bem pouco tempo, fiz uma bariátrica, e bem aqui no hospital universitário, lá eu sou acompanhado por um educador físico. Exatamente. Então, isso foi um ganho. A gente lutou muito por isso, porque nós hoje, como a gente é ligado à área da saúde, nós éramos, dos 14 conselhos da área de saúde, nós éramos o único que não fazia parte da equipe multidisciplinar. A gente encontrava o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o assistente social, mas a gente não encontrava o profissional de educação física. Então a gente iniciou essa luta, junto também às autoridades, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, e a gente conseguiu. E hoje os municípios, todos os municípios do Brasil, podem contratar o profissional de educação física para exatamente atuar ali, na prevenção, onde realmente a saúde é mais necessitária. Porque eu sempre digo o seguinte, nós da educação física, a gente atua com a saúde. Claro, claro. Como eu digo. Então a gente tem a capacidade, a gente pode até prevenir, claro, que é isso, claro, que é importante, que não se prolongue aquela fase da doença que chegue até o hospital. Claro, tem então, doenças coronarianas, cardiopatias, diabetes, exatamente. A hipertensão. A hipertensão. Ou seja, tem uma série de doenças que se faz necessário o acompanhamento do educador físico, a pessoa realizar atividades físicas, e tem que fazer acompanhado do profissional, que Lógico. Sabe, que faz as avaliações periódicas. Já imaginou você em casa, vai para uma academia ou vai fazer uma atividade física?
não tem um educador físico e vai se meter a besta em achar que pode fazer certas atividades e tem um problema, uma cardiopatia grave, aí é uma situação completa. Então, o educador físico tem todo o preparo para dizer, olha, aqui você tem que passar por essas avaliações, ou seja, é aquele profissional que lhe dá toda a orientação para você iniciar e depois estar dentro do processo da atividade física. Exatamente, e foi essa visão que nós conseguimos fazer com que os gestores da saúde brasileira, no caso o Ministério da Saúde, olhasse com esse olhar, né, de realmente a gente ter uma saúde preventiva, aonde nasce o atendimento, que é exatamente no Sistema Único de Saúde, através das unidades básicas, que está espalhada em todo o território nacional. Então a gente se depara em situações como você se deparou, por exemplo, hoje você vai se hospedar, você viaja daqui para outro estado, vai se hospedar, a maioria dos hotéis tem academia e tem o professor, o hotel contrata o professor. Justamente. As viagens de navios na costa brasileira, a gente se depara com um profissional de muitas atividades físicas. Físicas, exatamente. Então isso foi permitido, vamos dizer assim, aumentou o leque de atuação desse profissional graças à visibilidade que teve a profissão. E a necessidade. Hoje a sociedade brasileira, a sociedade mundial sabe a importância que se tem de cada um de nós sermos ativos. A gente não pode parar. A pessoa ativa trabalha melhor, estuda melhor, se relaciona melhor. Então, é os benefícios que traz uma educação física realmente bem orientada, uma educação física que torne a rotina, que seja rotineira, não é aquela de você fazer uma semana e parar um mês. Não, é você manter uma rotina. E isso, o profissional de educação física está autorizado, está habilitado para trabalhar com cada um. Agora me diz uma coisa aqui, o Conselho de Educação Física do Maranhão tomou o Sandofex lá da atividade do futebol? Não. Do técnico de futebol? Muita gente me pergunta sobre isso. Eu não larguei o futebol, eu continuo trabalhando com o futebol, até porque a minha grande parte dos meus 42 anos de profissão, que eu já estou atuando, eu acho que 35 foram destinados ao futebol. Eu gosto de trabalhar com futebol, mas eu recebi um chamado há 3 anos atrás, uma missão, de dar a minha contribuição ao conselho da minha profissão. E eu estou aqui com a experiência que eu tenho, estou aqui para ajudar, para desenvolver esse conselho, para deixar o conselho para a futura geração que vem de professores aí, um conselho estabilizado, com uma sede que nós conseguimos comprar esse ano, uma conquista. É importante que você saiba. Onde fica a sede aqui? A sede que nós compramos fica lá no Mocelin Tower, na Coama. É aquele prédio bonito que tem lá, quase em frente à Polícia Federal. Então nós compramos 4 salas, é ali que o conselho vai se mudar, vai passar a receber bem o nosso colega, o profissional, para que realmente a gente isso aí era um sonho de todos nós, de nós termos a casa do professor de educação física. Para acolher, né? Para acolher, para receber, para promover os encontros, eventos, cursos. Outro importante fator que a gente tem, nós temos um programa onde a gente leva cursos para o interior do estado. Porque esse é um trabalho interessante que tem que manter o educador sempre atualizado. Então é um compromisso nosso que a gente tem com esse profissional. Agora mesmo eu estou vindo do conselho, quando eu vim para cá, eu me sentei com o coordenador da Educação Física da Secretaria Municipal de Educação do município de João Lisboa, que é bem do ladinho ali de Imperatriz. Sei. Eu acertei, eu já assegurei a ele 2 cursos para os profissionais de educação física lá do município dele. Nós estaremos também em Mirador, que é outro município que nos procurou. Então a gente está com uma programação até dezembro muito cheia, mas
com a satisfação de encontrar esse professor, de ir conversar com ele onde ele atua, de conhecer os problemas dele naquela comunidade que ele atua e a gente tentar ajudar. Esse é o papel do conselho, é o papel bem transparente, né? Nós estamos hoje com uma equipe que tem o compromisso realmente de assegurar esse conselho, desse conselho estar presente em todo o estado do Maranhão e, logicamente, de mãos dadas com todo professor de educação física. Conversei com o Sandor Fex, presidente do Conselho Regional de Educação Física do Estado do Maranhão. Sandor, sucesso em nome de todos os professores, receba o nosso abraço e também leve o nosso abraço a todos os profissionais da Educação Física do Estado do Maranhão. Foi um prazer encontrá-lo. Tá, ok. Eu que agradeço e eu convido você, professor de Educação Física, que aproveite esse dia, comemore, é uma conquista importante e que a gente conta com você e o que você precisar do conselho, nós estamos ali para receber, tomar um cafezinho e conversar sobre a educação física e o que a gente pode fazer para que a nossa profissão melhore e a gente seja realmente uma profissão coesa e que todos ganhem com isso. Perfeito.